suave, ampla e verde, enorme, com uma elevação montanhosa assim lá no horizonte. E de repente, por trás das montanhas começaram a aparecer cabeças, corpos, e uma multidão incontável surgiu caminhando e se aproximando em minha direção, só que elas nunca chegavam. E eu via, para onde meu olho podia ver, pessoas andando. Não eram soldados, eram pessoas comuns, todos estavam bem vestidos, mas tinha garotinha de pijama, tinha gente normal, tinha executivo com aquelas pastas assim, com terno azul, gravata amarela, como se usava lá nos anos 90, era super chique. Eu vi tudo aquilo. Estava ali na minha frente, mas o que me intrigava é que eles nunca chegavam. A partir de um determinado momento que eles desciam lá na frente e vinham caminhando, eles não avançavam mais, não é? E eu achei estranho, não é? E que resolvi ir lá para mais perto. E quando eu fui aproximando de onde eles não conseguiam avançar, eu percebi, vi aí que eu pude notar, porque eu estava longe, mas eu caminhei, e tinha uma grande fenda aqui, de uns 30 metros, 50 metros, um buraco enorme, como se a terra tivesse assim, aberta ali na frente de todo mundo, e aquela pessoa vinha andando, mas caía aqui nesse buraco. Mas não caía assim como alguém cai, não, descia suavemente, como se fosse em câmera lenta, e olhando para mim, todo mundo olhava para mim. E os olhares estavam vidrados assim. Eu vi aquele homem de terno azul caindo, e aquela menininha, uma garota adolescente de pijaminha de flanela, com seu brinquedinho de pelúcia ali, seu ursinho, caindo no buraco. E eu levei um susto, e eu me aproximei, e eu fui olhar lá para baixo, e era escuro, e o cheiro era horrível. Eu sabia que era o inferno. Eu sabia que eu estava vendo o inferno. E era horrível, mas era um silêncio sepulcral. Naquele momento eu olhava aqui de perder de vista e gente caía sem parar. Irmãos, quando eu estava ali, o que mais me chocou, além da visão, foi a voz que eu ouvi. Porque eu ouvi uma frase que ecoa aqui no meu ouvido e aqui no meu coração desde então. Isso era 1997. E a voz dizia: o perdido está realmente perdido. O perdido está realmente perdido. E eu vi essas pessoas caindo, mas uma multidão descendo ao inferno. Agora, por favor, eu conheço a Bíblia. E eu sei o que é um perdido. Eu sei que o perdido está perdido. Eu sei. Mas será que eu sei? Eu sei intelectualmente, mas será que isso mexe com meus sentimentos? Sabe o que aconteceu com aquela visão? Eu acabei ali. Acabou. Meus argumentos acabaram, minhas desculpas acabaram. Eu voltei para o Brasil desesperado. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu falava para todo mundo: Jesus te ama, tem um plano. Eu sentava, eu procurava as pessoas, eu estava desesperado, eu tinha que pregar. E eu fiquei meio pirado, eu voltei para Belo Horizonte, todo mundo falou: o que é isso, você está tão diferente? E eu só queria saber disso, mas eu entendi depois, não é, que eu precisava descobrir por que minha igreja não crescia há tantos anos. Falta de compaixão pelo perdido. Eu sabia do inferno, mas não sabia. Eu não sentia. Falta de compreensão do verdadeiro e maior propósito de uma igreja. Qual que é o maior propósito de uma igreja? A situação dos perdidos, a pregação do evangelho. Falta de uma estratégia de evangelismo e discipulado. Falta de compromisso estratégico da alta liderança com a grande comissão, com o chamado de fazer discípulos para Jesus. Aquilo me arrebentou, e eu queria dizer para você, vamos ser sinceros, a maior preocupação dos pastores não é com os perdidos, mas é com a igreja. A maioria de nós estamos pensando: será que a minha igreja é uma boa igreja? O povo está abençoado, o povo está satisfeito, os cultos estão cheios e vibrantes. A grande questão sempre é como melhorar e prosperar a igreja. Que estratégia, que plano? Mas eu pergunto, e os perdidos? E a grande comissão? Nós estamos sempre pensando na igreja, avaliando a igreja. E nós estamos procurando por um modelo X ou um modelo Y, e tentamos descobrir se esse modelo ou aquele levará a igreja a experimentar as mudanças que a gente quer.
Eu já fui falar para um grupo de pastores que falou comigo, eu acho super legal essa questão de pequenos grupos e células, mas nós não queremos mudar nada na nossa igreja, porque a nossa igreja é muito gostosa. Não se parece com o filme do barco? Não se parece com aquela festinha? Não se parece com a segurança, não é, do banquete que a gente tem? Claro que é, mas tem gente morrendo lá fora. Esse jamais deveria ser o nosso foco, a igreja apenas. Deveríamos focar na grande comissão, porque o que Jesus ordenou é: indo, façam discípulos. Nós não deveríamos nunca usar o melhor dos nossos dons espirituais, as nossas habilidades dadas por Ele mesmo, os nossos recursos para edificar uma organização, melhorar seu som, sua cadeira. E olha, nós temos tudo isso do melhor, mas nunca foi o nosso alvo. A maioria ainda está lá fora perdida, e só a igreja pode resgatá-los. Eu poderia parar aqui, sabe, irmãos, e deixar você aí se moer no impacto dessa palavra, porque eu estou emocionado aqui. Eu estou revivendo tudo e dando graças a Deus, e lembrando que nós éramos cerca de 200 pessoas, hoje nós somos milhares, mas eu ainda olho para quem está ali fora. Na minha frente ali tem uma grande janela, tem milhões na minha cidade, literalmente, que não conhecem Jesus. Eu acordo muitas vezes de madrugada e vou para a minha sala, e eu moro no alto de uma montanha. Belo Horizonte é a cidade das montanhas, e eu vejo aqueles prédios e casas, e eu fico pensando quantos ali estão chorando naquela noite, casais brigando, jovens se drogando, pai batendo em filho, e eu fico pensando, se eles soubessem de Jesus. Mas nós ficamos aqui presos nas quatro paredes, preocupados em fazer nossas conferências, nossas séries de pregações, afinar os nossos instrumentos, cantar mais bonito, a música mais chique, preparar nossa roupa para o desfile de moda de domingo. Irmão, deixa eu falar, eu amo a igreja. Eu sou apaixonado, não estou falando mal, não. Nunca, nunca, nunca. Deus é testemunho, eu amo cada igreja, de qualquer tamanho. Igreja é a coisa mais linda que tem, eu dou minha vida pela igreja. Mas tem coisa errada. E ao falar assim de forma enfática, o que eu quero mesmo é que o Espírito Santo produza um impacto no seu coração. Porque nós precisamos de uma visão. E muitas vezes Deus dá a visão, mas eu me viro por medo de mudança. E por isso nós falamos antes de paradigmas, porque nós precisamos entender que tem paradigmas que impedem o nosso desenvolvimento. Se até hoje nós estivéssemos enrolando os nossos livros escritos em peles, em couro, e enrolando como se fosse pergaminhos, onde nós estaríamos? Onde estariam as bibliotecas? Onde estaria a internet? Olha só! E onde a igreja vai estar no século passado? O mundo mudou e a igreja tem que mudar. Mas a visão de Deus não parou aí. A visão de Deus não parou, Deus continua falando. Deus continua falando. E você tem que ver esse próximo slide, porque a visão de Deus que Ele falou para nós é: também vocês viverão um avivamento sem rosto. Um avivamento sem rosto. Faltava compaixão, claro, mas faltava também poder espiritual. Porque até eu posso querer fazer algo, mas eu não consigo. Então nós começamos a partir daquele momento, sabe o que, irmãos? A buscar intensamente, com muita sinceridade, um avivamento espiritual. Por quê? Porque se o fruto do Espírito é amor, e se compaixão é um resultado do Espírito Santo que coloca o caráter de Deus em nós, nós estávamos reconhecendo. Esse é um problema espiritual da igreja. Nós começamos a buscar e Deus começou a trazer renovação espiritual à igreja. Talvez você não saiba por onde começar. Eu diria, começa buscando um avivamento e chore. E gaste tempo e diga: Deus, me dá uma visão. Qual é o propósito para a minha vida? Qual é o propósito para a minha igreja? Isso vai mudar a história, como mudou a nossa história também, não é? Deus continuou falando conosco, e mais um pouquinho de tempo, uns 7 meses depois, não é, sentado na minha sala, ajoelhado, orando, eu tinha escrito nas paredes tantas coisas, e Deus falou comigo assim: olha, uma multidão de líderes. Uma multidão de líderes. Essa era a visão de Deus. E ao final, então, o perdido está perdido.
não é? Você precisa do poder do alto, e eu vou te dar uma multidão de líderes. E Deus falou, você não vai ser uma pessoa notável, brilhante, eu não estou te dando esse dom, mas eu estou te dando pastoreio, liderança, para você formar uma equipe, e essa equipe que você vai formar vai montar um propósito. Você vai formar uma equipe, essa equipe vai realizar o seu propósito. E Deus falou comigo, não é? Deus falou comigo. Ele revelou a causa da estagnação da igreja é porque vocês não formam líderes. E numa visitação de Deus incrível, resposta assim de um clamor e de uma busca sincera, Deus mostrou que a força da igreja estaria não nos dons e talentos extraordinários dos seus pastores ou de um pastor principal, mas numa multidão de líderes que ele mesmo levantaria. E aí eu criei. Aí eu entendi, é isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. E sabe, irmãos, a dura realidade que a gente experimentou é essa que está aí. Sabe, quando eu entendi isso e cheguei um domingo e olhei para a central, eu disse, esta igreja não serve. Do jeito que ela está, não vai dar certo. Não vai dar certo. E sabe qual a conclusão? Além de constatar isso, essa próxima aí, ó. Eu preciso de uma outra igreja. Eu preciso de uma outra igreja. Sabe, irmãos, a igreja é o que o líder é. A igreja é um reflexo da sua liderança. E quando eu entendi que eu precisava mudar, eu entendi a igreja vai mudar. Porque com aquela igreja com aquele modelo, não é, de consumista, de chegar domingo e ouvir uma boa pregação, esta igreja não vai mudar o mundo. Essa igreja não vai ganhar almas para Jesus. Essa igreja não vai fazer diferente. Cada um precisava se enxergar de forma diferente e se conectar com aquela visão e entender que aquela multidão que está indo para o inferno não é responsabilidade do pastor. Então não servia uma igreja com departamento de evangelismo, porque o departamento de evangelismo, como a gente já viu, significava um especialista em fazer evangelização, e nós começamos a falar, todos são ministros. Todos são evangelistas, não pode ser. Não poderia ser uma igreja presa aqui num prédio, não poderia ser. Por quê? Porque teria que ser uma igreja espalhada pela cidade toda, entrando naquelas casas, entrando naqueles prédios que da minha janela eu posso ver durante as madrugadas. Eu preciso. Irmão, se você ler comigo Abacuque, no capítulo 2, verso 1 a 3, se puder abrir a sua Bíblia, Abacuque está vivendo um momento muito parecido com o nosso. Ele está vivendo um momento de desolação, o inimigo vem atacando. Você já parou para pensar os riscos e as crises que o mundo tem passado hoje? Sabe, Abacuque estava vendo a invasão, não é, dos babilônios, que viriam, como ele sabia, destruir a cidade, matar pessoas. E ele está desesperado. Ele sobe numa torre de oração lá nas muralhas e ele fala, eu vou ficar lá até Deus me responder. Sabe, irmão, talvez é isso que a gente está precisando fazer, andar por aí, ver a situação das pessoas e ver como a igreja precisa dar uma resposta sábia em momentos de crise. Hoje ainda vivemos uma Covid, pela primeira vez 200 nações da terra vivendo o mesmo problema na mesma hora, o mesmo drama, a mesma linguagem. Isso é muito profético. E eu creio que é hora da gente subir mesmo, não é, na presença de Deus e falar, Deus, o que eu vou fazer? E o texto diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver, para ter a visão, o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa, à minha preocupação, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, escreva, faça um banner, coloque lá na frente, para todo mundo entender, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Sabe, Deus deu algumas ordens para Abacuque, eu creio que é o que a gente tem que fazer. Primeiro, escreva a visão. Escreva.
Escreva, porque ninguém consegue escrever algo que não enxerga, algo que não compreende. Quando a gente vai escrever, o exercício de escrever mexe com o nosso entendimento, compreender e de fazer discípulos. Como eu vou fazer isso? Analise a questão para chegar às suas conclusões, mas se comprometa com a visão. Prega ela numa tábua, escreve e prega lá para todo mundo poder ver, torne visível para todos. Sabe, muitas vezes o problema na igreja é que os membros nem sabem o que a igreja espera dela. Será que o nosso pessoal sabe o que a gente espera dela? Será que esse púlpito das nossas igrejas tem pregado sim família, bom comportamento, cultura bíblica, doutrina, lógico, mas ela tem pregado visão, ela tem pregado do coração de Deus, ela tem ensinado ao povo o que Deus espera, o que Deus espera aqui dentro, o que Deus espera lá fora. Eu me preocupo que muitas pessoas têm vivido o cristianismo aqui dentro, e aqui dentro elas oram, aqui dentro elas leem a Bíblia, aqui dentro elas servem, lá fora elas são cidadãos comuns, mas não é nunca foi essa a ideia do Senhor. Será que a nossa igreja sabe o que significa ser sal, ser luz? Será que ela significa, não é? Respeite o tempo da visão. Tem gente que acha que tem que jogar as placas no chão, botar fogo na igreja, romper com tudo. Não, apenas diga para o Senhor: Senhor, eu quero isso, eu quero fazer a sua vontade. Respeite o tempo da visão. Por quê? Porque a visão vai se cumprir. Por isso há uma transição, por isso há um processo, e diz que a gente quer compartilhar. Há etapas que a gente tem que fazer até a gente poder ser aquela igreja que é capaz de cumprir a grande comissão. Não é? Creia no compromisso com Deus, de Deus com a visão, porque quando Deus chama, Ele faz. Quando Deus chama, Ele faz. E eu quero concluir dizendo: eu preciso de uma outra igreja. E o caminho é a transição para uma igreja em células. Foi essa a conclusão que eu tive. E sabe, querido, eu não sou louco de chegar aqui e falar para você: ó, toma o pacote aqui, vai lá, não é? Igreja em célula é um barato, igreja em célula tem esse benefício, e tem mesmo. A igreja em célula é bíblica, eu quero dizer, não. Antes eu quero ir lá na raiz. E é por isso que nós colocamos esse testemunho aqui no início dessa palestra, para dizer para você: nós precisamos de uma outra igreja. Nós precisamos de uma igreja que não precisa ser necessariamente no outro prédio ou de outra denominação. Nada disso, mas é de outro coração. Porque a igreja é cada um de nós. E a igreja é aquilo que a gente vê e entende. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Eu quero terminar mesmo a minha palavra desta manhã projetando para você uma imagem aqui. Me permita, por favor, com muita humildade, mas para mostrar para você como é sério essa questão de uma visão de Deus. Dá uma olhada agora nesta imagem. Dá uma olhada nesta imagem. Está vendo? Você está vendo? A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Mas, por outro lado, quando uma visão pousa no coração das pessoas, ela simplesmente decola. Sabe o que é isso aí? 2.340 fotos. 2.340 rostos. Sabe o que cada um desse aí? Nossa igreja? Não. Nossos líderes. Cada um desses lidera um pequeno grupo na sua casa, com 10 pessoas, 13 pessoas, no meu 33 pessoas, toda terça-feira, às 7h30 da noite, até às 9h30, eu lidero uma célula. E todos aqui, todos os pastores, porque um dia Deus falou conosco, o perdido está realmente perdido. Um dia Deus falou conosco, você precisa do poder do Espírito Santo. Mas um dia Deus falou conosco também: eu vou te dar uma multidão de líderes. E eu tenho hoje o privilégio, a honra de liderar em líderes o que muitas pessoas não têm como membros da sua igreja. E cada um desses líderes, não é, tem dentro do seu coração um chamado e uma visão. E nós cuidamos destes líderes, nutrindo, apoiando, protegendo, orando, dando cobertura espiritual, reunindo, discipulando esses líderes para que eles continuem a fazer discípulos, que vão fazer discípulos e que vão fazer discípulos. E o nosso sonho,
continua sendo de uma multidão de líderes. O nosso sonho continua a ser resgatar as pessoas que estão caindo para o inferno, tirá-las desse buraco e trazê-las para o reino da luz. Sabe, irmãos, vale a pena demais. E o meu desafio para os queridos irmãos que estão conosco é que você, por favor, se o inimigo tem colocado aí no seu ouvido talvez alguma palavra dizendo, eles estão se gabando, por favor, veja de outra maneira. Nós estamos testemunhando, daquilo que Deus deu para nós e que Ele falou conosco. Compartilhe com os outros de forma gratuita, humilde e generosa, porque nós continuamos com o mesmo sonho. E uma alma ganha aqui na central, vale a mesma coisa que uma multidão que você ganhar para Jesus. E nós vamos ficar tão felizes se de alguma maneira nosso testemunho e nossa palavra puder incendiar seu coração e ajudar você e sua igreja a crescerem e a buscar o Senhor. Agora que eu não estou tão preocupado aqui com o telão atrás e eu posso chegar mais perto de você para orar, eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração. Eu queria que você colocasse aí, porque a minha está no meu coração. Eu quero dizer, eu estou impactado aqui com essa palavra. Eu estou com vontade de sair daqui, chamar meus pastores todos e juntar e a gente orar. E falar, vamos mais, porque eu lembrei de uma maneira muito verdadeira. Tem algo aqui nesse salão hoje. É como se eu tivesse voltado em 1997. Eu estou em fogo, eu estou em chamas aqui. Estou até gostando dessa imagem. Parece que tem um fogo aqui, está me queimando. Estou até gostando. Direita e esquerda aqui é um problema para esse negócio de câmera. Mas, irmão, por favor, eu creio que Deus está compartilhando, e talvez Ele agendou aquele GKPN. Sabe, eu estava com maior vergonha, maior constrangimento de fazer um convite, mostrar um vídeo e chamar você depois para fazer o DNA. Foi porque o pastor Wagner insistiu comigo, senão eu não teria feito. Porque eu pensei, eles não vão entender, eles vão ficar magoados. Mas ele tem um coração desesperado pelos perdidos, mais que o meu. E eu dou graças a Deus se tiver uma pessoa assistindo esse vídeo comigo. E se por causa dessa palavra você buscar uma visão de Deus. Como Moisés foi transformado, pagou um preço, mas virou um outro homem. Entrou para a história. E 12 espias, 2 entraram para a história. E 10 entraram como modelos do que não fazer. Por favor, não guie seu ministério por vista humana. Não vá onde todo mundo está indo. Não vá pelo ibope. Não vá por preconceito. Não dirija a sua vida pelo que os outros pensam. Nem mesmo o que talvez seus colegas mais próximos impõem a você. Aceite um chamado de Deus. Não foi fácil para mim. Mas eu digo, eu não voltarei atrás nunca, porque eu tenho vivido algo glorioso da parte de Deus, e que honra e privilégio alguém como eu poder liderar uma igreja como a Central, que não nasceu dos meus dons, brotou de uma visão de Deus. E eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Pai, que bom que eu vim fazer essa palestra aqui. Que experiência que o Senhor está me dando. Obrigado por revigorar os sonhos, a visão, a paixão aqui no meu coração. Que privilégio poder dar minhas mãos agora com tantos irmãos e irmãs. Que privilégio poder me unir com pessoas que sinceramente estão buscando algo de Deus. Oh Senhor, que honra poder ter esse encontro aqui nesta sexta, neste horário com o Espírito Santo, aqui neste auditório. Pai, eu oro que o Senhor entre agora, Pai, pelas ondas aí da internet, pelo YouTube, Pai, toque agora. Eu oro, Pai, aperta o coração de cada um. Produza uma dor de parto. Produza uma dor, um incômodo, Senhor. Produza um constrangimento do céu.
Ó Deus, quem sou eu, Pai? Mas a Tua palavra, ó Deus, nos mostra, Deus, que ela é como uma espada penetrante, de 2 gumes, uma espada afiada que entra até no coração, e eu senti essa espada entrando em mim. Ó Deus, a gente aprendeu lá atrás que pregar é consolar, é ajudar os que estão aflitos e perturbar os que estão acomodados. Eu oro, Pai, que o Senhor perturbe a gente aqui. Se houver alguém, Pai, satisfeito, gere insatisfação, Pai. Produza em nós uma igreja reformada, vibrante, multiplicadora. Pai, para aquilo que virá ao longo desse dia, eu peço a Tua bênção. E que o Senhor vá construindo, Pai, um chamado, uma virada, um recomeço, quem sabe, na vida de muitas igrejas, de muitos pastores, para se tornarem exponenciais líderes, multiplicadores de uma igreja evangelizadora e que faz discípulos. Uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, uma igreja impactante em várias cidades. Salva o Brasil, Pai. Salva o perdido, salva os governantes. Abençoa a nossa nação, Pai. Salva o nosso país, Deus. Levanta homens do Senhor, ó Deus, comprometidos em amar o próximo, Deus, em estender a mão e abençoar esta geração. É o que eu te peço, Senhor, de todo o meu coração. Venha, Espírito Santo, toque nos olhos e abre a visão, para que aquilo que vem a seguir, tão importante, e depois o DNA 2, tão claro, tão poderoso, empoderador, mas que já desde agora, nunca mais, alguma escama, preconceito ou cegueira impeça a gente de ver a coisa linda que Deus tem para nós. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Eu devolvo para o João Vitor para nos conduzir. Obrigado. Um beijo a todos vocês.